Então, bem-vindos à segunda parte da terceira sessão. Com efeito, este exercício que tu acabaste de fazer pergunta três coisas. Quem eu digo que eu sou, quem os outros dizem que eu sou e quem Deus diz que eu sou. E muito frequentemente as nossas respostas às duas primeiras perguntas não coincidem com a terceira. E claro, qualquer cristão que baseia a sua identidade na forma como se vê a si próprio, na forma como os outros olham para nós mesmos, é pouco provável que vá crescer. Só se a nossa identidade se basear genuinamente em quem Deus diz que nós somos, é que passaremos do leite para os alimentos sólidos e a termos crescimento que nos vai trazer fruto espiritual. Então vamos ver esta passagem no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Para o Steve é uma das suas passagens favoritas porque fala do antes e do depois. É como aquelas anúncios que nós vemos às vezes na televisão que fala como tu eras antes e depois, por exemplo, de fazeres uma dieta, como tu ficas depois. Então dá para entender mais ou menos, não é? Então, lendo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, fala assim: antes de nos tornarmos cristãos. Paulo começa nesta imagem do antes, não é? Usando sempre no tempo verbal do pretérito. Ou seja, ele diz assim: outrora nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. E claro, podemos repensar esta ideia: como é que nós acabamos mortos nas nossas transgressões e pecados? Tudo isso tem a ver com os nossos antepassados, Adão e Eva. Adão estava fisicamente vivo, o que significava que o seu espírito, a sua pessoa interior, o núcleo do seu ser, estava ligado ao seu corpo. Mas também ele estava espiritualmente vivo. O que significa que o seu espírito estava também ligado a Deus. E foi assim que tu e eu fomos concebidos para ser vivos fisicamente e vivos espiritualmente. Mas a nossa ligação com Deus, que era isso que tornava a vida significativa para Adão e Eva também. E é isso que lhes trazia aceitação, significado e segurança. A Adão foi-lhe dito: não deves comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque na altura em que dela comer, certamente morrerás. Eles comeram e morreram. Fisicamente, bem, isso veio um pouco mais à frente, 900 anos mais tarde, o que não é necessariamente mau. Mas o que percebemos é que eles morreram espiritualmente. E o que significa morrer espiritualmente? Significa que a ligação do seu espírito com Deus foi quebrada. Eles foram separados de Deus. E isso virou-lhes a vida de pernas para o ar. Antes da queda, por exemplo, eles sabiam, sem dúvida, que eles pertenciam a Deus. Quando eles pecaram, eles foram banidos da presença de Deus. A sua aceitação por Deus foi substituída por rejeição. Antes da queda, eles tinham um propósito: governar as criaturas da terra. Mas depois da terra eles perderam esse significado. Antes da queda eles estavam absolutamente seguros. Provavelmente nem tinham uma palavra para necessidade. Não sabiam o que era necessidade. Após a queda, subitamente sentiram-se inseguros, sozinhos no mundo que não conseguiam controlar. E claro, todos nós nascemos com as mesmas necessidades de segurança, significado e aceitação. Mas sem esta ligação que Deus lhes teria proporcionado estas coisas. E por conseguinte, tu e eu crescemos e tentamos satisfazer estas necessidades de outras formas. E lá a palavra diz assim: quando seguiam os caminhos deste mundo. É por isso que era natural que nós seguíamos os caminhos deste mundo. Ou seja, o mundo, que é este sistema no qual tu e eu crescemos, que irá, claro, variar de acordo com a cultura e da parte do mundo onde nós viemos. A visão do mundo ocidental, na qual todos nós somos parte, possivelmente faz acreditar que a nossa segurança vem das finanças que nós temos. O nosso significado vem de impressionar os outros, se os outros me vão aceitar e integrar naquilo que eu faço, não é? Então, nós seguíamos no passado os caminhos deste mundo. Nós seguíamos, diz a palavra também aqui, em Efésios capítulo 2, segundo o curso, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E claro, originalmente o diabo teve de rastejar como uma cobra
perante as pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram efetivamente o direito de governar a Satanás. E nós nos apercebemos que estávamos a seguir Satanás, mas estávamos. Ele estabelece a agenda do mundo, tal como ele disse a Adão e a Eva que podiam satisfazer as suas necessidades independentes de Deus. Ele está por trás de todas as falsas promessas que o mundo traz para nos restaurar o significado de segurança e aceitação. Cada tentação, basicamente, é uma tentativa de nós satisfazermos as nossas legítimas necessidades de significado, segurança e aceitação, mas independente de Deus. Então também fala a passagem que entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, não estamos somente contra o mundo e o diabo, mas também estamos contra uma coisa que a Bíblia chama a carne. E à medida que nós crescemos, especialmente antes de chegarmos a Cristo, o mundo e o diabo pressionam-nos constantemente a lidar de várias maneiras com os impulsos que nós temos, mas todos eles independentes de Deus. Por exemplo, o chocolate é um mau substituto para saber que somos aceitos e, claro, traz um conforto temporário. E o conforto, às vezes, em comermos é parte da nossa forma de lidarmos com as pressões que nós enfrentamos. Álcool e fumo, por exemplo, tornam-se coisas muito semelhantes. O sexo também. Ou seja, e depois é que se tornam padrões de comportamento também difíceis depois de quebrar. Mas também, além do comportamento, também há padrões de pensamento que são característicos da carne. Por exemplo, eu sou inútil, eu estou sujo, eu não consigo. Estes tornam-se como que rotinas profundas da nossa mente. E cada um temos estes padrões de comportamento ou de pensamento, vulnerabilidade, em que isto torna-se os nossos desejos, os nossos impulsos, os pensamentos da carne. E esta questão da carne é muito interessante, que era a palavra usada lá no Velho Testamento, lá na altura do apóstolo Paulo, para sarx, que significa carne mesmo, não é? Algumas versões traduzem como natureza pecaminosa. O problema é que a palavra carne aparece na imagem do depois. Ou seja, os cristãos também têm de combater a carne todos os dias. Então, verdadeiramente, a nossa natureza, a nova natureza, não é pecaminosa. Sim, temos uma tendência pecaminosa, isso pode ser uma boa tradução, não é? Mas a palavra natureza realmente acaba na altura em que tu e eu recebemos uma nova natureza, a natureza em Cristo Jesus. É interessante que a palavra de Deus diz, mesmo em Efésios, diz que éramos por natureza filhos da ira como os demais. Todo resumo numa lamentável situação que fala aí na Escritura, que é, por natureza, éramos. E repara bem aí a palavra éramos, ou seja, completamente desagradáveis a Deus, filhos da ira. Fomos incapazes de nos salvarmos sem Deus e sem esperança no mundo. Agora, a palavra de Deus diz, é interessante, depois de nos termos tornado cristãos, e nota bem a palavra depois, não é? É que a nossa experiência, a maioria dos cristãos, se calhar, nunca fez esta forma tão real de nos relacionarmos com Deus. Diz a palavra de Deus aí. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porquê é que Cristo veio? Bem, para perdoar os pecados, alguns dizem sim, é verdade, mas isso é um meio para alcançar um fim. Ele veio para trazer vida. E diz a palavra lá em João, vida com abundância. A questão-chave é vida, porque o que Adão perdeu foi a vida. O que Jesus Cristo veio trazer foi a vida, porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. E essa palavra vida encontra-se em outras passagens também no Novo Testamento. No início era o Verbo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim viverá, ainda que esteja morto. Ter a vida que Adão e Eva perderam na queda significa
que nós cristãos podemos ter segurança, significado e aceitação completamente restaurados em Jesus. As nossas necessidades profundas são plenamente satisfeitas em Cristo. Em Jesus, verdadeiramente recuperamos a nossa vida. A vida para a qual Deus nos preparou desde o princípio da criação. Diz lá Efésios, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Repara bem como os três inimigos, o mundo, a carne e o diabo, não se vão embora. Não se foram embora. Satanás ainda é o governante deste mundo, mas nós não só morremos com Cristo e fomos ressuscitados para uma nova vida, mas nós também ascendemos com Ele à mão direita de Deus, do Pai, a última sede de poder e autoridade no universo. E por isso nós estamos mais sujeitos a Satanás. Na verdade, quando estamos sujeitos a Deus e resistimos ao diabo, ele só pode fugir de nós. O mundo ainda está lá e nós vivemos nele. Contudo, agora somos peregrinos e estranhos nesta terra, diz a palavra. Já não pertencemos aqui. A nossa cidadania está nos céus. E da mesma forma também ainda temos que lidar com a carne. Estas formas de pensar inúteis não desaparecem quando entramos na vida cristã. Ninguém carrega um botão delete e eliminar. Mas já não temos que ceder. E veremos com mais detalhes numa lição posterior do retiro, quando falarmos de Romanos capítulo 6 a capítulo 8. A verdade central é esta: vivei no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antecipadamente preparou para que andássemos nelas. Estamos numa posição completamente desesperada, objetos da ira de Deus, agora somos a obra de Deus. A obra que significa uma obra de arte. E na verdade é como se Deus estivesse a esculpir na tua vida, numa pedra profunda. Esta é uma ideia incrível. Tu, na verdade, passas a ser esta obra de Deus, que Deus colocou à parte. Tu és santo. E de facto, se verificarmos o Novo Testamento, verás que esta palavra santo é usada como uma espécie de abreviatura para se referir a crentes, mais de 200 vezes. E o termo pecador é usado para aqueles que são descrentes. Contudo, apesar disso, quando penso numa congregação e quando perguntam a uma igreja quem aqui é pecador, quase a maioria levanta as suas mãos. Mas há uma enorme diferença, né? Nós que somos filhos de Deus. Diz Romanos 5:8, enquanto nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Nota-se o pretérito, não é? E em 2 de Pedro 1:4 diz que nós recebemos a natureza de Deus em contraste com a natureza de sermos filhos da ira. Agora diz que nós participamos da natureza divina. Wayne Grudem diz que ocorreu uma mudança na natureza moral dos nossos seres interiores. No momento em que nos tornamos cristãos, mesmo que não estejamos absolutamente seguros de quando foi este momento, tornamos uma nova criação em Cristo. A tua própria natureza, quem tu és lá no fundo do teu ser, mudou de ser alguém que não podia deixar de desagradar a Deus para alguém que não podia deixar de agradar a Deus. Ou seja, já não somos mais pecadores nas mãos de um Deus zangado, mas somos santos e filhos nas mãos de um Deus de amor. Isto quer dizer que não pecamos? Não. Se dissermos que não temos pecado, não é? Diz a palavra, a verdade não está em nós. Então, o que nós fazemos não define quem nós somos. Mas se ainda nos vemos a nós próprios como uma desilusão para Deus, como um fracasso, como um pecador, como é que vamos ter uma relação com Ele? Não é? É só... nós vamos apenas querer fugir de Deus.
Saber que Ele se deleita em nós, em tudo o que nós fazemos, isso vai fazer toda a diferença. As palavras de John Stott são muito interessantes, eu vou lê-las, está bem? Na prática, deveríamos estar constantemente a lembrar-nos de quem nós somos. Precisamos de falar connosco próprios e colocar esta questão. Não sabes que estás unido com Cristo na sua morte e ressurreição? Não sabes que tens sido um escravo de Deus e que comprometeste para a sua obediência? Não sabes estas coisas? Não sabes quem tu és? Devemos continuar a pressionar-nos com tais perguntas até que respondamos sim. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma nova pessoa em Cristo e, pela graça de Deus, vou viver de acordo com isso. E por isso, deixa agora para a segunda parte, a segunda pausa para pensar. Deixa Deus falar ao teu coração e ser honesto. Até já.